aí, tudo bem? A partir de hoje, você tem um encontro marcado com a gente todos os sábados, neste mesmo horário. É o Mackenzie em Movimento. A gente vai falar sobre os assuntos que estão sempre bombando: tecnologia, cultura, comportamento, mercado de trabalho. É porque este é um programa produzido pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, uma das mais respeitadas instituições de ensino superior do Brasil. E aqui a gente está sempre ligado nos assuntos mais importantes do momento. E também pesquisas, ações e iniciativas que envolvem uma grande universidade. Fique ligado na gente! Eu estava vendo aqui no celular que, segundo o IBGE, apenas 5,6% das cidades brasileiras concentram mais da metade da população do país. Problemas das grandes cidades brasileiras são um tema recorrente entre os jovens preocupados com o futuro do país. Jovens como Caian, que é aluno do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele mandou uma matéria pra gente que aborda um tema importante para uma grande cidade. Eu vou mostrar para você. Conhecida como Terra da Garoa, cidade que não dorme, selva de pedra, São Paulo também merecia o título de Cidade dos Rios. Isso porque a capital paulista concentra mais de 200 rios, mas a maioria você nem vê. São verdadeiros rios invisíveis. A maioria das pessoas desconhece a riqueza de rios que existe em São Paulo e que mesmo os que estão soterrados, que estão enterrados sob ruas, sob construções, ainda estão lá. Ainda tem nascentes, como essa, né? Uma nascente do córrego da Aclimação, forma o Lago da Aclimação, que a gente está aqui do lado, e que só é visível mesmo no trecho do parque, no lago, onde tem nascente. Fora do parque, tanto antes quanto depois, ele está sob as ruas da cidade. Para você ter uma ideia da presença dos rios na capital paulista, alguns bairros têm os mesmos nomes destes rios e riachos que corriam por onde hoje são ruas e prédios. O Tamanduateí, o Rio Pinheiros, Perdizes, Rio Pequeno e Ipiranga são exemplos de que os cursos d'água foram importantes até mesmo para mapear a cidade. Mas apesar disso, no início do século XX havia uma ideia de que as águas paradas criavam pequenos pântanos, acumulando material orgânico em decomposição e que poderiam trazer doenças para a população local. Por isso, foi implementada a canalização de diversos rios e riachos da capital, sendo os mais famosos o Rio Tietê e o Pinheiros. Além da canalização, muitos rios foram cobertos para a construção de vias importantes da cidade. O Rio Itororó, por exemplo, foi coberto pela 23 de Maio, uma das vias mais importantes da cidade. Por que os rios foram cobertos? Porque era mais prático fazer ruas e avenidas nos leitos desses rios. Por quê? Porque eles são quase planos, ou eles são os fundos de vale, que são os lugares mais práticos de fazer isso. Então o que acontece? A relação da cidade com os rios é uma relação de amor e ódio. Por quê? Porque ela só existe porque tem os rios, mas para crescer ela acabou renegando os rios. O exemplo maior disso, além das avenidas que esconderam todos os rios, são as marginais, que tornaram os rios, infelizmente, um grande canal de esgotos e não mais o elemento que deu vida à cidade desde sempre. E se a gente quiser morar numa cidade cada vez mais viva, vamos ter que aprender a conviver com os rios e dar a eles novas funções para a cidade, viu? Foi o que aconteceu, por exemplo, em Madrid, na Espanha, com o rio Manzanares. O que antes era uma espécie de marginal Tietê que comportava mais de 200 mil carros por dia, deu lugar a um parque no meio da cidade. Isso porque em 2005 o país adotou a revitalização do rio, criando túneis subterrâneos para os carros e na superfície implantando 30 quilômetros de ciclovias, pistas de skate e mais de 33 mil árvores. Ele é muito mais, na verdade, simbólico até. Porque o que aconteceu? Aqui em São Paulo existe, vira e mexe a gente ouve uma ideia de vamos tapar o Tietê e fazer mais pistas de automóvel, de trem, seja o que for. O que Madrid fez foi exatamente ao contrário. O rio ficou na superfície e eles enterraram os carros. São 6 quilômetros de túnel.
atravessando esse trecho onde está o Parque Madrid-Rio. Se São Paulo quiser ser, ao longo do século XXI, tão importante quanto São Paulo foi ao longo do século XX, no mundo e no Brasil, São Paulo tem que seguir esses caminhos. São Paulo tem que se humanizar, São Paulo tem que melhorar a sua relação com o meio ambiente, São Paulo tem que resgatar os rios, São Paulo tem que se tornar menos carro dependente, tem que recuperar o Tietê e o Pinheiros, ou seja, são tarefas mais do que desejos, sob pena de São Paulo entrar em colapso do mesmo tamanho. Olha, Marcelo, que trabalha aqui no Mackenzie, mandou uma mensagem interessante pra gente. Ele mora na região central de São Paulo e lembrou de uma dessas ruas da região, a ladeira Porto Geral. Olha só as fotos que ele mandou pra gente. Hoje essa rua ela é famosa por ter um centro de compras popular, mas no passado já teve um porto ao lado do rio Tamanduateí que atendia ao comércio local. Isso mostra como é importante resgatarmos as memórias das cidades onde vivemos. E esse foi o tema que a aluna Rafaela, do curso de jornalismo, abordou nessa matéria que você vai ver agora. Desenvolvimento sustentável e instrumentos urbanísticos no Bexiga. Cidade compacta, patrimônio cultural e urbanidade. Esse é o nome do projeto de pesquisa que faz parte do programa de pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A pesquisa mostrou novas formas de preservação do patrimônio histórico, envolvendo o apoio da população nesse processo. E o bairro do Bexiga, em São Paulo, foi o protagonista desse trabalho. O bairro do Bexiga, pela sua relevância histórica, ele foi escolhido aqui pelo nosso grupo de pesquisa para ser estudado, né, a fundo, não só na sua historicidade, mas sobretudo na condição atual do bairro, né, que é um bairro que tem muitos imóveis tombados, quase 1000 imóveis. No caso do Bexiga, isso não tem uma homogeneidade, isso é heterogêneo. Você tem gente que está indo para lá agora, famílias que estão se constituindo indo para lá agora, você tem bairros históricos, você tem vilas históricas lá, né, operárias. Então, acho que essa heterogeneidade coloca muitas questões para a gente discutir o patrimônio de uma cidade como São Paulo, que é diversa. É uma comunidade que precisa ser conscientizada da importância, né, do local que eles habitam, né, da historicidade que tem aquelas residências que eles ocupam. Então é um trabalho de difusão, a gente chama assim de consciência patrimonial. A palestrante convidada foi a arquiteta e antropóloga francesa Alessia de Biassi, que trouxe para a discussão temas como a herança de uma cidade e as constantes transformações. Como nós podemos falar de patrimonialização, herdar, errância em uma cidade que se transforma? Fruto da pesquisa, o próximo passo é implementar a Fábrica de Restauro, que busca soluções para incluir a mobilização social na preservação compartilhada do bairro e pretende envolver jovens arquitetos em conjunto com institutos de arquitetos do Brasil, Centro de Preservação Cultural da USP e a Associação Latino-Americana de Micro e Pequenas Empresas. A Fábrica de Restauro é uma mobilização para a recuperação do patrimônio histórico com participação da população. A professora Alessia vem aqui nos trazer a ideia da importância da população definir o que ela quer deixar para as próximas gerações. E vamos ver como é possível fazer um tipo de regeneração do bairro do Bexiga com apoio da população que é muito organizada lá. No desenvolvimento de uma cidade, às vezes é preciso implodir prédios para dar espaços para construções mais modernas. Uma técnica que um grupo de alunos do curso de engenharia teve a oportunidade de experimentar aqui dentro da Universidade Mackenzie. E o Gabriel, que é aluno de jornalismo, esteve lá para ver como foi. Olha só. Pensar em um prédio de 15 andares desmoronando assusta qualquer um, não é mesmo? Mas calma,
Nessa construção, tudo foi pensado e milimetricamente calculado para que tudo saia conforme o planejamento. Esse é o projeto Implosão de Estruturas de Concreto, uma iniciativa do MAC Pesquisa e do curso de Engenharia Civil da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A implosão é uma área de atividade da engenharia, né, uma modalidade que tem a característica de chamar muito a atenção. Por trás disso tudo, existe a figura da tecnologia, da inovação, que é praticamente aquilo que nós estamos vivenciando com a iniciativa do Mackenzie nesse projeto. Mas afinal, o que é uma implosão? É quando você tem uma detonação controlada, porque se você tem um grupo de explosivos que você detona ao mesmo tempo, instantaneamente, você não vai ter uma implosão, e sim uma explosão. Então, na sequência de tempos de detonação, a gente começa pelos pilares do interior da edificação, onde ela já começa a entrar em movimento, em aceleração, e aí, com isso, ela traz a estrutura para dentro, em vez de ocorrência da estrutura sair fora do prumo. A ideia de fazer uma implosão real em uma universidade é inédita no Brasil. E os pioneiros desse projeto foram 3 alunos do curso de Engenharia Civil da Mackenzie, que decidiram fazer essa experiência como trabalho de conclusão de curso. Os nossos alunos, eles estudam isto nas suas disciplinas regulares, mas nada como um experimento, um ensaio prático, dá um nível de conhecimento, um domínio muito maior do que simplesmente olhar para os livros, a teoria. Na matéria você viu que o prédio não foi totalmente demolido. Mas isso aconteceu por questão de segurança, porque seria necessário usar mais explosivos. Mas os alunos puderam experimentar as técnicas usadas nesse procedimento. Legal, não é mesmo? Desde 2012, a Universidade Presbiteriana Mackenzie realiza um encontro no dia do vestibular para receber os pais dos vestibulandos. Nesse momento de expectativa e nervosismo, os pais e familiares podem conhecer melhor a faculdade e os professores. Um dia muito complicado, a gente sabe que tem muita ansiedade em jogo, é o sonho de um filho, é a preparação de uma vida toda. A família aí tem absolutamente importante. Estou gostando demais, apesar de ser ex-aluno, muita coisa eu estou aprendendo, conhecendo agora, que eu não sabia, entendeu? Então foi um evento muito bom. Gostei muito do que a faculdade apresentou, né, como proposta assim, de formação de cidadão. Acho que isso é muito importante nos dias de hoje, não só ter uma graduação, mas ser cidadão, né? Ser uma pessoa honesta, com princípios, valores. Além de conhecer um pouco mais o campus da universidade e sua história, os familiares tiveram a oportunidade de conhecer os princípios éticos da instituição e puderam se aproximar da comunidade Mackenzie. A gente tem isso como uma grande convicção. A formação inicial e a formação contínua vem da família, e para que um aluno hoje chegue e tenha como propósito fazer a universidade, é porque tem ali um projeto familiar. Então a gente organiza esse evento com esse objetivo, ter esse espaço para acolher esses pais, esses responsáveis. E aí, gostou do programa? Olha só, todas as matérias exibidas na edição de hoje foram feitas por alunos do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E por aqui, os alunos são incentivados a colocarem a mão na massa desde cedo. E é por isso que a gente faz questão de estrear o programa dando espaço para alguns desses alunos. Eles merecem. E o programa vai ficando por aqui, mas sábado que vem tem mais. Até lá!